Um dos assuntos mais espetaculares da Bíblia Sagrada é, sem dúvida alguma, a graça de Deus. A graça não tem uma definição dentro das Escrituras o que ela é. Por isso que muitas vezes, para comunicar a graça, as pessoas acabam, os pregadores, os pastores acabam, ou os teólogos, acabam fazendo uma definição do termo graça, mas é difícil definir graça. Graça é uma atitude, e a atitude deve ser vista para ser entendida ao invés de ser definida. E nós vamos ver dentro da Escritura Sagrada a atitude da graça de Deus em favor dos homens, para que nós possamos compreender, então, um pouco mais a beleza da atitude de graça ou da graça de Deus em favor dos pecadores. Então, o melhor caminho para entendermos a graça não é definir o termo graça ou o vocábulo graça. O melhor caminho é olharmos para a atitude que Deus teve como atitude de graça ou graciosa em favor dos homens. A graça divina pode ser vista, de fato, num versículo que talvez não utilizamos com frequência para ver a graça de Deus ali manifestada. O versículo é Romanos 4:25, que diz que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Observe desse texto que a primeira parte do texto afirma de forma categórica que somos nós, diretamente, os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Por que podemos dizer isto? Porque a Bíblia, neste versículo especificamente, e também em outros, diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, ou por causa dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, mas os nossos pecados foram postos sobre ele. E porque foram postos sobre ele, ele teve que sofrer a punição do pecado, que é a morte. A Bíblia mesmo diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, Jesus foi levado à morte por causa dos nossos pecados. O que, em outras palavras, quer dizer que fomos nós e os nossos pecados que levaram Cristo à morte. Mas a segunda parte do versículo diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação, ou para nos justificar diante de Deus. Na ressurreição de Cristo, nós ganhamos a justificação, ou o fato de sermos feitos justos diante de Deus, a despeito de sermos injustos e a despeito também de sermos os responsáveis diretos pela morte de Cristo. Interessante. Nós levamos Cristo à morte. Cristo ressurge dentre os mortos para nos levar à vida. Nós somos culpados pela morte de Cristo, mas ao mesmo tempo somos beneficiários da sua ressurreição dentre os mortos. Aí está a atitude da graça de Deus manifestada em favor dos homens, a atitude de Deus de nos abençoar com a justificação, a despeito de sermos nós, com os nossos pecados, os responsáveis diretos por levar Cristo à morte e morte de cruz. Se Deus fosse um Deus vingativo, e não um Deus perdoador, e não um Deus amoroso, e não um Deus gracioso, ele jamais teria ou estenderia a sua graça em nosso favor, porque somos nós os culpados pela morte do seu filho, e não somente do seu filho,
mas do seu Filho amado, porque Deus já havia dito isso em favor de Jesus, e está registrado em Mateus capítulo 17, versículo 5. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ora, foi este Filho amado de Deus, no qual Deus diz que tem muito prazer, foi exatamente ele que foi levado à cruz e à morte por causa dos nossos pecados. E se Deus quisesse vingar de nós por causa desta atitude ou desse fato de levarmos Cristo à morte, ele jamais teria nos abençoado com a justificação das nossas transgressões. Para que o seu coração, a sua mente, possa entender a beleza da graça divina, é preciso e será preciso lembrar-se sempre dessas duas verdades que estão no versículo de Romanos 4, 25, e que tem a ver tudo conosco. Quais são as duas verdades que decorrem diretamente desse versículo? A primeira delas é que você, por causa dos seus pecados, você levou Jesus Cristo à morte. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade é que, por causa da graça divina em seu favor, Cristo ressurge dentre os mortos para levar você a Deus. Olha o contraste. Nós levamos Cristo à morte. Cristo ressurge para nos levar a Deus. E por que isso acontece? Por causa da graça de Deus em nosso favor. Você jamais deverá se esquecer disso para entender, para valorizar e para vibrar com a graça de Deus em seu favor. Ou seja, que você levou Cristo à morte e que Cristo ressuscitou para levar você a Deus. E fez isto porque aprouve a Deus, foi da vontade de Deus reconciliar você com Ele. Então, não procure definir o termo graça. Olhe para a atitude de Deus em Cristo e você vai ver e compreender a graça de Deus. E quando você compreender essa graça, você, de forma alguma, vai desejar se afastar dela, porque também jamais desejará se afastar de Deus mesmo. Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação.